Além de vós, o que há pra mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai aqui, meu coração pode já desfalecer. A minha herança eterna é meu Deus, meu Deus, é a minha riqueza. Tudo mais perde o seu valor. Desprezei as paixões desta terra, a fim de ganhar teu olhar e ficar contigo, meu rei. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Além de vós, o que há pra mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai aqui, meu coração pode já desfalecer. A minha herança eterna é meu Deus, o meu Deus é a minha riqueza. Tudo mais perde o seu valor. Desprezei as paixões desta terra, a fim de ganhar teu olhar e fica contigo, meu rei. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Esse é o tipo de música que você começa a cantar e não tem vontade de parar, né? Fantástico, o Juninho Casimiro, ele só parece que cada vez melhora, né? Qual é a felicidade para você? Eu não sei se você chegou num nível na sua vida que você também pode dizer que para você a felicidade é realmente se aproximar de Deus, estar próximo de Deus e
viver uma vida ou tentar viver uma vida que agrada a Deus. Para muitas pessoas mas não é para todas, né? Hoje, celebrando Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da moral, que escreveu as Glórias de Maria, a prática do amor a Jesus Cristo. Tem muito para ensinar, né? Mas eu não vou ficar tocando aqui o resto da vida, não. Essa semana tive a graça, a oportunidade de gravar com a Shalom World TV, que é uma mídia católica mundial, assim, desde os Estados Unidos até, acho que no Japão, todos os lugares, e eu fui convidado para dar meu testemunho. A gente foi aqui pelas ruas de Belfast, e teve algumas coisas que eu falei que são muito importantes, mas teve outras que eu deixei de falar, porque você não consegue falar sempre tudo, né? Mas eu acredito assim que o cerne, o básico, ou o principal, né, como se diz assim, o mais grosso daquilo que foi o meu encontro com Jesus, a minha mudança de vida, saindo, eu disse assim, né, eu saí das trevas para a luz, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, das trevas para a luz. E tudo isso só pode acontecer perante o encontro com Jesus, né? Que muda a sua forma de pensar, que muda a sua forma de agir, que muda tudo na sua vida. Até o ponto de você se transformar, como está escrito em Romanos 12, né? A renovação da mentalidade, o jeito de pensar e tudo. Mas alguma das coisas que eu deixei de falar são coisas que às vezes passam despercebidas, né? Ou que às vezes a gente esquece, porque tem tanta coisa, quando a gente tem uma história, assim, um encontro com Jesus, tem tanta coisa para falar que às vezes a gente deixa de falar algumas coisas e fala outras, às vezes a gente foca em um aspecto e deixa outro de lado, mas assim, eu saí de um lugar sem perspectiva de vida. Não é por eu estar em Londrina, mas é por causa da minha condição. Nunca havia pensado em me casar, nunca pensei em ter filhos, nunca pensei em construir uma família, nunca pensei em ter um emprego melhor, nunca pensei em nada dessas coisas, sabe? A única coisa que eu pensava, eu falava, eu quero fazer a vontade de Deus. E Deus, na sua misericórdia, me deu a graça de sair da vida, do estilo de família que eu tinha, do estilo de exemplo que eu tinha ou que eu não tinha. Deus me colocou num lugar estratégico, onde eu fui forjado, onde eu fui moldado, onde eu tive a graça de encontrar amigos e claro, todas as pessoas que passaram na minha vida, de uma forma ou de outra, sempre me ajudaram e eu sou grato a todos. Não posso deixar de citar ou de lembrar de todas as pessoas que rezaram por mim, que fizeram um sacrifício, fizeram penitência, o pessoal do meu grupo de oração, as pessoas que me ajudaram assim a não ficar perdido, sabe? A me encontrar e a decidir permanecer na graça de Deus, como eu disse no último vídeo, com relação à perseverança, sem pensar,
Sabe, só tem duas escolhas: ou você desiste, ou você acredita que as coisas vão dar certo, que você vai conseguir até o último dia da sua vida, e Deus vai colocando pessoas que vão te moldando, que vão te ajudando, que vão te levantando, que vão estendendo a mão para você, que vão te sustentando, que vão te agraciando. Por quê? Só para fechar esse ponto, né? Saí lá de onde que eu tava, sem perspectiva, vim morar aqui na Irlanda do Norte, construí minha família, me casei aqui, e o casamento, o sacramento do matrimônio me deu uma dignidade que eu não tinha, uma graça que eu não merecia. Recebi dom de ter filhos, porque ter filhos também é um dom, né? Não é uma obrigação de Deus. E estou esperando o 5º filho nascer. E meio a todas as dificuldades que eu tive antes e as novas dificuldades que eu tive, superei, e as outras novas dificuldades que eu tenho hoje, que eu também preciso superar com a graça de Deus por meio de muita oração, sacrifício, penitência, mas, sabe, acreditando que Deus vai me dar essa graça de ser o melhor pai, de ser o melhor marido, de ser o melhor católico que eu puder, com a graça de Deus. E eu digo isso porque eu tenho muita consciência de quem eu sou e de onde que eu saí. Essa passagem aqui é a minha passagem, sabe? Eu não falo para querer falar de ninguém, eu falo para falar de mim. E no capítulo 7 de Lucas existe um encontro que Jesus dá graça para uma mulher que acredita-se que é uma prostituta. Aí, se é Maria Madalena ou se é Maria de Betânia, é uma discussão que eu acho que é Maria de Betânia, né? A irmã do Lázaro, que ela também era uma prostituta de leprosos, né? Mas assim, esse encontro foi tão importante, tão especial, tão transformador, porque aqui ela já acreditava em Jesus. Ela cria que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E eu partilhei em inglês semana passada. Teve muitas coisas que eu não consegui me expressar da forma que eu queria, mas eu sempre peço que o Espírito Santo conduza essas palavras que eu digo para que possa servir de acordo com a vontade de Deus. Mas eu fiquei, sabe, algumas coisas, quando você faz alguma coisa e você fala, nossa, eu poderia ter dito isso, poderia ter falado sobre isso. E eu fiquei com essa sensação. Por isso, Maria Madalena foi celebrada, acho que 2 semanas atrás, e aí essa última semana nós temos no calendário antigo Santa Marta, no calendário novo é Marta, Maria e Lázaro. Então essa é a Maria de Betânia, a irmã do Lázaro. Acredito que essa seja ela que fez esse ato aqui que eu vou ler. Então, Lucas 7, versículo 36. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, pecadora da cidade, é a prostituta, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. É o perfume que ela usava para se prostituir. E estando a seus pés, por trás dele, começou a chorar. Olha a graça do arrependimento, a contrição. Eu não sei se você já experimentou isso na sua vida, mas que graça tremenda é a contrição. Porque a coisa que a gente mais precisa pedir para Deus é a graça de uma contrição perfeita. Porque Deus sempre vai perdoar os nossos pecados. Mas sabe, a dificuldade que a gente tem de se livrar da raiz dos pecados, daquilo que fica, sabe? E isso é uma coisa também que eu com muito orgulho,
eu digo quantas vezes eu, sem uma contrição perfeita, eu tive momentos que eu fui à confissão com uma contrição perfeita. Assim, pelo menos na minha cabeça, né? Eu achava que estava perfeito, eu chorei na confissão. Momentos que eu realmente passei horas pedindo perdão para Deus, momentos de oração e me confessei assim. E sabe, não tem nada a ver com o que você sente, sabe? Eu senti, ou não importa, mas o seu coração, sabe? O desejo que você tem no coração de agradar a Deus. O que eu falei na semana passada em inglês, eu disse assim, que a gente tem que pedir pela intercessão de Maria Madalena a graça de detestar o pecado. E o motivo pelo qual a gente não tem uma condição perfeita é porque a gente não detesta, a gente não odeia o pecado, a gente ama o pecado. A gente se arrepende, a gente se confessa, mas a gente não detesta, sabe? Porque a gente não tem noção, não tem consciência do que o pecado é uma desgraça que ofende a Deus, que é uma lança ali no coração de Jesus. A gente continua enfiando aquela lança e não para, sabe? Mas ao contrário de Martinho Lutero, que dizia que a gente tem que pecar para valer, para que a misericórdia de Deus venha sobre a nossa vida, a gente não tem que pecar para valer, a gente tem que pedir perdão para valer, a gente tem que pedir a graça de se arrepender de todo o coração e uma contrição perfeita. Assim, ó, como Maria de Betânia aqui, ó. Estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Sabe, as lágrimas que às vezes o Espírito Santo traz, assim, você às vezes não precisa nem entender. Mas sabe, a graça de você realmente ter um choro amargo, um choro de dor, assim, que parece que rasga, assim, por dentro. O seu coração totalmente despedaçado por você ter ofendido a Deus. Muitos de nós, às vezes, vai passar pela vida e nunca vai chegar a isso. Sabe, você ter que ser como Maria de Betânia. Sabe por quê? Porque a gente é orgulhoso, porque a gente não para pensar o que é o nosso pecado. A gente não tem momento, porque a gente vive uma vida tão agitada, sabe? Dentro ou fora da igreja. E a gente fica assim, tão distraído com tantas coisas, e a gente acha assim que a gente faz o quê? A gente se arrepende, mais ou menos, vai para a confissão e depois assim, esquece. Mas a raiz ali, ó, fica ali. A gente não tenta pagar o preço para poder melhorar. Por isso que a gente não melhora, né? Mas enfim, eu tenho como se diz, vários parênteses aqui. O primeiro parênteses é: a maior graça que a gente tem de ser católico é mesmo sem uma contrição perfeita, que é o que a gente precisa para alcançar a graça do perdão de Deus, mesmo sem uma contrição perfeita, quando a gente vai para se confessar. E a gente, do nosso modo falho, a gente fala para o padre os nossos pecados, a gente se arrepende desses pecados e o padre nos dá a penitência e nos dá a absolvição. O sacramento da reconciliação, como se pega aquele arrependimento falho, aquele arrependimento fraco, aquela contrição mesquinha e aperfeiçoa e oferece a Deus uma contrição perfeita. Isso é maravilhoso, sabe? Isso é fantástico. E o padre nos dá absolvição em alguns momentos ali que você sai da confissão, você está num estado de graça tão tremendo, com uma união tão perfeita com Deus. O problema é que muitas vezes a gente faz as coisas correndo também, né? Assim, corre, sai da confissão, já tem que fazer outras coisas, não tem tempo, sabe, de parar de rezar, de conversar com Deus, de fazer um momento sério de mudança de vida, de conversão, de penitência. E outra coisa, outro parênteses, né? A penitência que o padre dá ali, muitas vezes é muito fraco. A gente precisa de uma penitência mais forte. Na época de Santo Agostinho havia o tipo de penitência que a pessoa ficava ali, ó, até o resto da vida, ficar sem refrigerante, né? Dando um exemplo nada a ver aqui, mas por exemplo, era esse tipo de penitência. Então, as penitências de hoje em dia precisam ser mais rigorosas, porque o sentido da penitência é para a pessoa se corrigir do pecado que ela confessou. E muitas vezes o padre só fala, reza 5 Ave Maria, reza 10 Ave Maria.
Isso daí não corrige nada, sabe? A penitência é válida, é uma graça, mas ela precisava ser mais severa. Enfim, com relação a o perdão é maravilhoso, apaga as suas faltas, mas as penas, sabe, aquele vício que ficou por causa do pecado, ele não vai embora. Precisa de penitência. Então, a contrição perfeita e depois a penitência seria o que a gente precisa para a gente progredir na vida da graça. Isso é o que falta às vezes. Mas enfim, a gente, ao invés de ser como Maria de Betânia aqui, ó, eu vou parar de falar Maria de Betânia, sabe? Porque não está explicitamente, embora é muito provável que seja ela. Mas essa pecadora, a gente, ao invés de estar chorando, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou falar aqui, ó. Versículo 38. E estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ela pegou aquilo que ela usava para o pecado e ela derrubava, colocava ali nos pés de Jesus. Ela, assim, é a penitência dela ali. Ela tem a contrição e ela tem a penitência ali. Nos pés de Jesus ela já está quebrando aquilo que ela usava para o pecado. Ao invés da gente ser isso, como essa pecadora, a gente está nessa outra pessoa aqui, ó. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. É isso que a gente faz. A gente, maior parte das vezes, ao invés da gente se reconhecer quem a gente é, se humilhar, pedir a contrição, fazer a penitência, a gente fica julgando aqui, ó. É isso que a gente faz. Por isso que a gente não chega nunca nesse estágio que essa mulher chegou aqui. Porque a gente mantém uma imagem tão boa diante das pessoas, a gente gosta que as pessoas reconheçam que a gente é bom, que a gente é fantástico, que a gente é maravilhoso, mas por causa disso, isso aí é um bloqueio, assim, ó. A gente nunca vai chegar na contrição perfeita. A gente tem que quebrar esse orgulho e parar de julgar, achar que a gente é melhor que as pessoas. Versículo 40. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, que era o costume da época, né? Mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. E ela não se importou, sabe? Tinha terra, tinha sujeira no pé de Jesus. Quando a pessoa ela tá com o coração assim, realmente cheio dessa contrição, o coração arrependido daquilo que ela fez, daquilo que ela é, e ela quer mudar de vida, ela não se importa com esses pormenores, sabe? Não me deste o ósculo, outra coisa, chega na casa, dava o ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os pés. Por isso te digo, olha aqui, ó, essa contrição maravilhosa e a penitência junto. Ó. Isso aqui a gente precisa aprender com essa pecadora. Meu Deus do céu. Por isso que Jesus falou, as prostitutas precedem os fariseus, os doutores da lei no reino de Deus, porque elas se arrependem. Elas não ficam mantendo imagem, não. Todo mundo sabe que elas são prostitutas, elas não mentem. Elas reconhecem que elas são pecadoras. E não estou falando isso para a gente viver uma vida de pecado público, mas para a gente reconhecer aquilo que a gente é, independente do nível, sabe? Tem gente que tem pecado terrível, pecado que clama a ira de Deus, e tem gente que tem pecado mortal, tem gente que tem pecado venial, tem gente que tem vício a pecadinhos também, que é terrível, coisas pequenas, às vezes fazer uma fofoca, às vezes falar mal dos outros, às vezes não ter uma coisa boa
para falar, sabe? Ficar resmungando. Então, existe um nível, mas a pessoa que comete o pecado assim, ó, horrendo, pecado terrível, aquele pecado que clama a ira de Deus, aquele pecado que é assim, o absurdo dos absurdos, essa pessoa, por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Esse é o negócio. Esse é o negócio. O amor, sabe, a contrição, assim, a graça do amor a Deus é uma graça que vem do amor. E, como Jesus disse, a quem aqui, ó, tá assim, ó, no lodo, sabe, lá no... Eu tô colocando aqui, mas para expressar, né, como se fosse um pecado muito horrendo, um pecado médio, um pecado pequeno. Assim, a pessoa que cometeu esse pecado e foi perdoada, assim, o pecado da prostituição, o amor que a pessoa, sabe, a graça de Deus que surge é gigantesca e ela não se importa com o que as pessoas vão dizer, não se importa com o que os outros vão falar, não se importa com o que vai acontecer, não se importa com nada. A única coisa que ela está se importando é que o coração dela, assim, ó, contrito, se apresentando diante de Jesus. Que coisa maravilhosa. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Parece assim que a pessoa que, assim, é como se fosse o filho pródigo, né? O encontro do filho pródigo com o pai, o tanto de perdão, o tanto de amor, a saudade que ele tava da casa do pai, e o pai manda dar uma festa, parece assim o perdão e o amor violento. Mas aquele que estava lá, como se assim, só cometendo pecado venial, assim, nunca cometeu um pecado mortal, nunca fez essas coisas horrendas, a pessoa fica com ciúmes, a pessoa fica com, sabe, com inveja do outro. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. Não sei se você assistiu o vídeo anterior onde eu dizia que o pecado é motivo da tristeza. Enquanto a gente não se livrar do pecado, enquanto a gente não abandonar o pecado, enquanto a gente não entrar numa luta com o pecado, a gente nunca vai ser feliz, sabe? Porque a santidade é o motivo da nossa alegria nessa vida. A nossa alma sempre vai estar um buraco. E quanto maior o pecado, maior o buraco. É por isso que quando a gente recebe o perdão de Jesus, parece que assim um buraco violento é tampado, assim, você começa, você viu uma vida que você não merece, sabe? Você reconhece isso, fala, nossa, o meu pecado era tão grande, Deus me perdoou, Deus me restituiu, Deus tampou o buraco da minha alma e você transborda de amor. E as pessoas que não têm essa experiência, às vezes não entendem isso. Mas sabe que muitas vezes o irmão do filho pródigo, essas pessoas que às vezes não cometem pecados absurdos, que têm assim a oportunidade de viver uma vida na graça, de perfeição, de santidade tão violenta. O Padre Pio disse que diz que ele não cometia pecado mortal, ele só tinha pecado venial. Olha o que foi esse santo, né? Mas muitas pessoas vivem uma vida paralela. Vivem uma vida com Deus e vivem uma vida no mundo. A maior parte das pessoas que vivem assim, ó, como se fosse assim, ó, mais ou menos nessa faixa, assim, ó. E eu queria ler, isso daqui é um poema que eu escrevi em 2015, logo quando eu me mudei para Belfast e da vida de violência espiritual, sabe? De graça, de rosário, de missa diária, de oração. Eu passei a viver uma vida de pecado terrível e eu percebi que eu estava vivendo num mundo paralelo. Então esse é o nome desse poema, eu vou ler aqui. Mundo paralelo. Não há verdadeiramente um prazer genuíno nessa vida vazia de sentidos e razões. Tudo é sem graça, sem rumo e sem valor. A regra de ouro é viver sem pensar. É verdade. Você vive de balada em balada, de festa em festa. E nesse intervalo,
você não pensa. Você quer se encher de coisas. É por isso que as pessoas não gostam do silêncio. É por isso que as pessoas não querem refletir de forma profunda, como Paulo. Sabe, depois da conversão, o Saulo, ele só se converteu porque ele ficou cego. Porque ele parou de olhar para fora, parou de julgar, e ele foi obrigado a olhar para dentro dele. Às vezes, a gente só vai se converter, a gente só vai realmente mudar de vida, a gente só vai ter um encontro com Deus quando a gente olhar para a gente mesmo. O filho pródigo, ele só decidiu sair da vida que ele estava vivendo depois que ele gastou os bens que o pai dele tinha dado, quando ele olhou para ele e enxergou a miséria que ele estava vivendo, e ele sentiu saudade do amor do pai. A gente só vai mudar de vida quando a gente olhar para dentro da gente mesmo, a gente vê o que a gente é. Então a regra de ouro dessa sociedade maluca que a gente vive hoje em dia é viver sem pensar. E aqui sou eu dizendo, estou num ponto posto onde tudo é escuro. Uma vida animalesca e falsa foi o que eu ganhei, quando me afastei da verdade que sustenta o universo. Uma vida animalesca e falsa. Santa Catarina de Sena dizia, quando a gente se afasta de Deus, a gente vive como animal. O vazio do meu peito é enorme e cheio de solidão. Não importa com quantas pessoas você esteja, você vai estar sempre sentindo esse sentimento de solidão, porque embora você esteja rodeado de pessoas, você está longe de Deus. Você sempre vai sentir esse vazio, esse buraco no seu peito. Coleciono mágoas e ilusões por fingir o que não sou, para que gostem de mim, mas percebo que no fim as pessoas percebem minhas máscaras e se afastam. Num mundo onde um tenta se apoiar na mentira do outro, tento me encontrar para não decepcionar aqueles que acreditaram na mentira que contei, quando me esqueci de quem eu sou. Quem você é? A gente vive tentando esquecer quem a gente é. E a gente tenta viver uma vida de pecado assim, esquecendo da nossa experiência com Deus, como se fosse possível viver longe de Deus. E a gente como se convence, sabe? Porque passa um tempo, você acha que você é aquilo mesmo, mas você esqueceu quem você é, da onde Deus te tirou. O maior erro da personalidade é não ser você mesmo. Para que se iludir se um dia a verdade tudo vai revelar? Mesmo que seja com a morte, né? A verdade vai tudo revelar. Momentos mesquinhos de escolhas erradas me torturam. Tenho medo de pensar no que me aconteceu ou o que fiz comigo mesmo. Contei tanto a mentira que até eu mesmo acabei acreditando. Me enganei e me esqueci qual é a minha verdadeira identidade. Rasguei minha história e joguei minhas pérolas no lixo. Prensei meu ego contra a parede e me perdi. Preciso de alguém que me faça recordar quem sou eu. Jesus está aí para isso. Necessito quanto antes acordar dessa insônia que é um pesadelo. A insônia do pecado. Sabe, se você está vendo longe de Deus, você está vendo uma insônia e um pesadelo. Você precisa acordar, você precisa de um chacoalhão, você precisa, sabe, às vezes quebrar sua cara, às vezes acontecer uma desgraça para você acordar. E a graça que Deus precisa te dar é permitir que essa desgraça aconteça, porque você não acorda, você está numa sonolência que você não percebe o mal que você está fazendo para você mesmo e para os outros. Dessa dormência infinita que tortura minha alma, em busca de uma alegria inanimada e sonsa. Me ajudem a levantar dessa condição sórdida, cheia de uma infantil e vaga ideia crucial de viver no mundo paralelo e claro, o lado escuro do mal. Às vezes, a realidade que a gente vive é essa. Um mundo paralelo, sabe, a gente vive duas vidas, mas Deus sabe o que a gente está fazendo. E essa é a graça que a gente tem que pedir pela intercessão de Maria de Betânia, pela intercessão de Maria Madalena, pela intercessão daqueles que eram considerados, sabe, os piores, como Santo Agostinho, também, que vai ser celebrado nesse mês, a gente vai falar sobre ele, mas a graça de
fazer como Maria e reconhecer quem Jesus é. Quem Jesus é para você? Eu passei já por essa experiência várias vezes, sabe? De estar ali como Maria Madalena e as pessoas com pedras assim para tirar, e Jesus com uma palavra. O que é um homem contra uma multidão? Não consegue fazer nada. Mas Jesus, com uma palavra, conseguiu desarmar todos aqueles que estavam para atirar contra aquela mulher e atirar contra mim. Ele diz: onde estão aqueles que te condenaram? Não tem ninguém? Ela falou: não, eu também não te condeno. Nossa. Qual que é a sua reação diante de um Deus que diz: eu não te condeno? Qual que é a sua reação diante de um Deus que diz: eu te perdoo? Ah não, Senhor, mas o Senhor não entende o pecado que eu cometi. Jesus entende. Eu não te condeno. Essa música eu escrevi depois de um momento intenso de oração. Deus me deu a graça de transmitir aquilo que eu vivi, aquilo que eu sou, aquilo que eu passei. Mais uma vez, esse sou eu, como essas prostitutas aos pés de Jesus, reconhecendo aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez na minha vida. Ante o teu amor, eu quero me render de todo coração e proclamar: Tu és Deus da minha salvação, em Ti quero viver. Ante o teu amor, eu quero me render de todo coração e proclamar: Tu és Deus da minha salvação, em Ti quero viver. Lançado aos teus pés, me entregar. Com a face por terra, gritar: eu quero te amar de todo o coração. Eu quero te adorar e reconhecer que Tu és o princípio e o fim pra mim, ó Jesus. Eu quero te amar de todo o coração. Eu quero te adorar e reconhecer
pra mim, ó Jesus. Que Deus te abençoe e obrigado por assistir até aqui.